De volta ao Sem Censura desta tarde de quinta-feira. Agora a gente conversa com o Fabrício Farias, vamos falar sobre tecnologia, pesquisa e, mais do que isso, a possibilidade real de aplicabilidade na vida de todo mundo, que é esse, pelo menos o entendimento de boa parte das pessoas, o papel da universidade, né? Obrigada pela tua presença, Fabrício. Vamos falar a respeito do aplicativo Olha o Ônibus, que foi idealizado por você e mais uma outra equipe, né? Uma equipe. E explica exatamente como é que começou, né? Como é que vocês tiveram essa ideia e como funciona esse aplicativo. Tá. Obrigado pelo convite. Primeiramente, boa tarde a todos. O Olha o Ônibus, na verdade, ele é um projeto já bem antigo. Quando eu ainda fazia graduação, eu escrevi um trabalho de conclusão de curso, trabalhando com essa ideia de mobilidade urbana, onde a gente desenvolveu um website para que a gente pudesse dar vazão e auxiliasse a comunidade. Aí depois o tempo passou, fiz mestrado, doutorado e me tornei docente da UFPA e não desisti da ideia de ajudar de uma forma mais intensa a locomoção na nossa cidade. Nesse contexto, a gente aprovou um projeto de extensão financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e a gente desenvolveu esse projeto na Universidade Federal de Cametá, onde eu desenvolvi com outros 2 alunos, que foi o John Inessá e o Vicente Castro. Lá a gente tratou primeiro com a ideia de desenvolver 2 softwares, um que ficaria dentro do ônibus e o outro que o usuário poderia verificar a colocação do ônibus em tempo real. Só que a gente teve um pouco de dificuldade de conseguir convencer as empresas para que elas pudessem estar usando e instalando dentro dos ônibus. Então a gente passou para um plano B. O plano B foi logo no 2º ano, onde a gente aprovou mais um projeto de extensão e decidiu desenvolver uma nova estratégia, que foi a estratégia colaborativa. Já na estratégia colaborativa, o próprio usuário ele fornece a informação. Dessa forma, o outro usuário que está querendo usar determinada linha de ônibus, ele se beneficia dessa informação. Já em outro momento, ele passa o quê? A oferecer informação e a outra pessoa passa a ser beneficiada. Então a gente trabalha com um conceito colaborativo, que é um dos conceitos da internet das coisas, e a gente trabalha também com um conceito popular nosso, que é que boas pessoas dividem. É isso, olha que interessante. Muito legal. Muito legal. E, assim, como é que ele funciona exatamente? Como é que ele está funcionando? Eu quero ter acesso a esse aplicativo. Vamos lá. Tá. Hoje, nós estamos disponibilizando para a plataforma Android. Nós escolhemos essa plataforma porque ela tem mais ou menos 93% do mercado brasileiro. Então, nós optamos logo a desenvolver para a grande massa. O aplicativo está disponível na loja da Google Play. Você pode acessar e baixar gratuitamente. E, a partir daí, já pode começar a colaborar e começar também a coletar as informações. Para estimular os nossos usuários, a gente desenvolveu um sistema de pontuação, onde cada vez que o usuário ele colabora, ele está dentro do ônibus colaborando, ele começa a ganhar pontos e nós temos um ranking gamificado para que ele possa estar verificando em qual posição ele está. Uma forma de motivar o nosso usuário. Nós também nos preocupamos também com a questão da confiabilidade da informação. Então nós desenvolvemos por trás desse aplicativo alguns algoritmos de inteligência artificial que verifica se de fato o usuário está dentro do ônibus. Então, por exemplo, se você está dentro da sua casa e você tentar fingir que está dentro do ônibus, automaticamente o software acusa e desconecta a sua colaboração. Porque você tem que estar em movimento, né? Possivelmente. Movimento, tem alguma relação com o movimento? Movimento. Essa identificação? É um dos fatores. Estar dentro da rota, outro fator. Que nós cadastramos previamente as rotas dos ônibus, cadastrando a latitude e a longitude. Aí, essa latitude e longitude são vários pontos discretos dentro da rota que o ônibus faz. E nós utilizamos um algoritmo de inteligência artificial chamado KNN, que é o K vizinhos mais próximos. E ele verifica se, de fato, aquele usuário ele está com uma velocidade acima de determinado valor. Nós colocamos 10 km por hora, porque às vezes temos os engarrafamentos. E também verifica se ele está dentro da rota daquele ônibus. Essa tecnologia é engraçada, né? A gente tenta entender, mas, peraí, eu sou jornalista. Assim, não, a gente entende um pouco, assim, a gente tenta compreender a capacidade que vocês têm e eu bato palma para isso. Obrigado. Mas como foi que vocês fizeram essa parceria? Vocês entraram em contato com a Google, com as próprias empresas de ônibus? Porque, assim, eles são mais conservadores, né? Eles ficam numa situação como empresas de ônibus e
qualquer coisa que venha melhorar as rotas, o trânsito, enfim, bem ou mal, parece que eles sempre estão trazendo um pouquinho para trás, extra, né? Porque bem ou mal a gente vai saber se o ônibus se o motorista está naquela rota 3 ou 4 ou 5 vezes, ou deve ter algum algoritmo, alguma linha de investigação que acaba entrando um pouco na empresa, né? No mecanismo, na característica da empresa, né? E talvez eles não dissem, como é que vocês fizeram? Porque bem ou mal precisa de informação deles, né? Com relação à rota, ou vocês tiveram maior apoio das instituições de trânsito, né? CEMOB, DETRAN, enfim. Sim. Não porque é Estado, né? CEMOB, no caso. E a gente não teve, infelizmente, nós não tivemos uma boa aceitação das empresas de ônibus. Mas as informações das rotas, elas são públicas, elas são disponibilizadas pela CEMOB. Sim. Então a gente pegou as informações e começamos a cadastrar no nosso sistema. Todas Ainda da não, cidade? porque o trabalho ele é minucioso, nós temos que cadastrar diversos pontos de latitude e longitude para poder garantir que a gente esteja considerando a rota correta. Então, inicialmente, nós começamos com as rotas saindo do terminal da UFPA. Sim. Todos os UFPA, Presidente Vargas, Ver-o-Peso, UFPA Tamoios, que vai etc. para qualquer outro bairro, né? Exato. E agora nós estamos no trabalho hercúleo de adicionar todas as outras rotas de Belém. Nós estamos numa média, mais ou menos, de 4 rotas por semana sendo adicionadas. E hoje o nosso maior parceiro, na verdade, está sendo a grande mídia. Nós tivemos uma boa recepção e após a divulgação na mídia, nós chegamos a ser o primeiro aplicativo mais baixado do Brasil em relação à mobilidade urbana. Nós chegamos ao número 1. E nós somos pioneiros nisso, não, né? Da forma que nós estamos fazendo, sim. Da forma que nós estamos fazendo. Olha, que legal. Aí eu aproveito para falar o que eu comecei no início da entrevista falando com você, né? Essa questão da parceria, né? Da importância da academia e a aplicabilidade na sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho na repercussão disso dentro do teu trabalho e junto também com esses outros 2 alunos, né, que desenvolveram com você. Sim. Hoje, o Joiner está concluindo a graduação e o Vicente é meu aluno de especialização. Então, são alunos já com uma certa experiência também acadêmica que estão me acompanhando também nesse projeto. Existem outros projetos dentro do LabEx, que é o laboratório que eu coordeno. Mas a repercussão tem sido muito positiva. Por exemplo, os 2 primeiros que foram desenvolvidos com a aceitação da empresa de ônibus, nós publicamos em uma revista Qualis A2, na área de educação. Então, que é um fator de impacto significativo para a ciência também, mas também não convencido somente a ficar preso à academia ou a resultados dentro de trabalho acadêmico, a gente também está sempre se preocupando em estar desenvolvendo atividades, softwares para a comunidade. Então, hoje, o nosso laboratório, que é o LabEx, a gente se preocupa sempre nisso, tá? Atendendo, claro, sempre a comunidade científica. Então, lá dentro dos softwares que nós desenvolvemos, existe uma complexidade, às vezes modelo matemático, como este caso do óleo ônibus, e também a gente quer sempre estar atendendo a comunidade também. E algum benefício ou deficiente auditivo, ou deficiente visual, por exemplo, tem alguma possibilidade de se utilizar desse aplicativo? Ou, quem sabe, mais para frente, de alguma outra forma? Eu creio que hoje nós entregamos uma primeira versão da aplicação, que já está disponível, mas ao ponto que ela cresce, o nosso objetivo é que a gente possa, de fato, atingir a comunidade em geral. Uma alternativa que nós estamos planejando adicionar no software para ajudar as pessoas, por exemplo, deficiente visual, é que ele vibre quando o ônibus estiver se aproximando. Ou fale, olha o ônibus, olha o ônibus. Isso. Isso é interessante. Então, essa é uma alternativa para... de acessibilidade. Exato, a médio prazo. Já indica, né? Já. Isso, legal. E eu posso fazer uma pergunta Claro. aqui? Como é que a população que está aí nesse trajeto no ônibus, ela contribui? Ela manda uma mensagem? Como é que é isso exatamente? É bem simples. Dentro do aplicativo existe um botão chamado colaborar. Você clica nele e seleciona o ônibus que você está dentro. A partir daquele momento, a sua geolocalização, que no caso é a mesma do ônibus por você estar dentro, ela começa a ser enviada para o nosso servidor web. Do nosso servidor web, qualquer outro usuário
que esteja olhando o mapa naquele momento, ele vai verificar onde esse ônibus está. Então, assim, para a gente pontuar bem assim didaticamente, com esse aplicativo eu vou conseguir planejar a viagem. O que exatamente eu vou conseguir fazer? Exatamente, você As consegue informações. otimizar seu tempo e planejar sua viagem. Por exemplo, você vai sair da sua casa e vai pegar determinada linha de ônibus. Mas hoje você sai da sua casa e espera, às vezes, 30 minutos, 40 minutos por aquele ônibus. Aí você pega a chuva e você pega sol. Agora sim. não. Agora, quando acabar a entrevista, você vai usar o olho ônibus e vai verificar. Ah, ele ainda está longe, então eu vou aguardar mais um pouco aqui dentro, no ar-condicionado. E quando ele se aproximar, eu vou até o ponto de ônibus e subo Vou nele. baixar esse aplicativo. Ah, que ótimo. Olha, muito interessante. E olha, Fabrício, me fala agora, quais são os planos de vocês para o aplicativo? O que é o próximo passo? Porque essas coisas tecnológicas o tempo todo, novidade, já a Cris já falou de um aspecto importante da acessibilidade, né, dos deficientes. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo, o objetivo principal é que a gente possa cadastrar todas as linhas de Belém. Esse é o principal objetivo. Hoje nós já temos mais de 20 linhas cadastradas, mas todos os dias nós recebemos mensagens dos nossos usuários pedindo as novas linhas. Aquelas mensagens, elas já vão lá para prioridade. Então a gente já vai cadastrando aqueles que já estão cobrando da gente, que estão junto conosco. Ao mesmo tempo que nós estamos cadastrando as novas linhas, nós também temos alguns outros objetivos. Também transformar o software Olho Ônibus também numa coisa um pouco mais turística. Ou seja, trazer mais informações em relação a pontos turísticos da cidade, para que quando o nosso turista vir, ele possa saber qual ônibus ele deve pegar, qual ponto ele deve pegar e onde ele deve ir para poder chegar, por exemplo, aos nossos pontos históricos ou aos nossos museus. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Fabrício, eu queria aqui falar em nome da Abrajet, da Associação Brasileira de Jornalistas em Turismo, da qual eu sou vice-presidente. E hoje quem está na presidência é o nosso colega jornalista, o Newton Guedes. Para a gente contribuir com esse benefício direcionado para o turismo. Então, depois, parabéns mesmo por esse aplicativo que pode ter toda essa extensão. Mas eu queria voltar, porque tem um benefício social, né? A Ana, ela estava falando que, poxa, para que serve exatamente? Quer dizer, a gente planejar nossa viagem, nosso tempo. Se a gente parar para pensar, eu imagino aqui, pensando rapidamente, isso daí pode ser um inibidor de coisa. Eu não preciso necessariamente ficar no ponto de ônibus meia hora. Eu vou fugir um pouco da questão da violência, né? Esse aplicativo poderá vir a contribuir com a redução da violência nos pontos de ônibus. Né? Quantas coisas não acontecem, né? Bicicletas que passam. Onde você foi assaltado? Foi assaltado por um ponto de ônibus. Por quê? Porque eu já estava esperando o ônibus lá há 40 minutos, há 20 minutos. Isso pode ser um benefício que pode ser divulgado, né? Quem sabe isso não vai contribuir mesmo. Sim. Esse aplicativo não vai contribuir nesse contexto também. E a questão de levar isso para o turismo, eu acho que agora isso abre um leque, essa rede abre um leque, esse aplicativo abre uma possibilidade enorme de informação que a pessoa pode se utilizar, né, para qualquer coisa, na saída do trabalho. Fantástico. Fantástico. Parabéns muito mesmo. Obrigado. Em relação à segurança pública, inclusive, quando nós fizemos a primeira proposição do projeto de extensão, que eram dois softwares, um que ficava dentro do ônibus e outro que ficava com o usuário, ele tinha justamente essa questão da segurança. O nome do projeto era Security System for Bus, ou seja, Sistema de Segurança para o ônibus. No software do ônibus existiam dois botões que nós criamos. Um era um botão vermelho em perigo e outro amarelo em manutenção. Então, olha essa sacada. A ideia era, o projeto está pronto, o software está pronto. Ficava junto com o motorista, então, em caso de sinistro dentro do ônibus, o motorista só apertava o botão em perigo. E lá, ao mesmo tempo, lá na central, por exemplo, da Polícia Militar, na tela lá... Do policiamento integrado, inclusive. Exato. Já vermelho o ponto, ou seja, aquele ônibus está em situação de risco. Momento. Exato. Além disso, nós também pensamos, bom, mas e se o assaltante levar o celular? Então, no momento que ele tira
o celular carregador, automaticamente ele também muda de estado, ele fica em perigo. Então, o ladrão levaria o celular e ele iria andando com o celular, certo? Enquanto ele não desligasse o celular, talvez pelo nervosismo, a geolocalização dele ia sendo atualizada e facilitaria a polícia a pelo menos saber a direção que ele foi. Esse projeto foi concluído e a gente publicou em uma revista científica. Que bacana. Olha, tem participação do público. Isso. Só antes, né, para a gente lembrar que a gente tem o WhatsApp agora, que é muito importante a participação do público e que é importante também o nome, sobrenome e falar o seu bairro também. É o 8177-5481. A Joana Oliveira, da Pedreira, ela fez o seguinte comentário: parabéns pela criação desse aplicativo, tende a facilitar nossas vidas, principalmente para nos planejar, tendo em vista o trânsito maluco que a nossa cidade vive, e até mesmo em questão de segurança, pois não preciso me expor tendo que ficar 1 hora na parada, quando posso ficar por menos tempo. Espero logo que tenham novas linhas. Agora uma dúvida, o aplicativo só funciona com Wi-Fi ou algumas funções também podem ser utilizadas em off? Bom, uma boa pergunta. O nosso aplicativo ele precisa de internet para conexão, porque ele consulta, na verdade, o servidor para poder pegar a geolocalização em tempo real. Então, ele fica consultando e toda vez que aquele ônibus se movimenta, ele atualiza no mapa para o usuário. Tem algum aspecto que a gente não abordou do aplicativo que, de repente, você acha interessante de falar? Agora a oportunidade também, sei lá, de você agradecer parcerias. Fica à vontade. Tá, Bem-vindo à nossa entrevista. Bom, eu agradeço, claro, todos os meus alunos que trabalham comigo no Laboratório de Programação Extrema, no Labex. Nós temos diversos softwares que nós desenvolvemos lá. Por exemplo, nós temos o Exatas, que tem mais de 200 mil downloads, que é um software que trabalha com o ensino de Química, Física e Matemática, desenvolvido pelo Miguel e por mim. Nós temos também o Olho Ônibus, que é esse que agora, graças a Deus, está sendo um sucesso, que as pessoas estão baixando. E eu agradeço também o campus também, universitário do Tocantins, de Cametá, que nos dá esse espaço para que a gente possa estar desenvolvendo projetos de pesquisa que vão além, na verdade, que eles também tentam atingir a comunidade. Porque a gente tenta, na verdade, sair daquela ideia que cientista só faz coisas dentro de um laboratório. Mas não, na verdade, a gente está aqui para fazer um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Muito legal. Obrigada pela tua entrevista. Foi Obrigado. Muito esclarecedor. Vida longa ao projeto.